Da literatura portuguesa, o que que a gente tem? O marco inicial é a publicação da obra Camões, do Almeida Garré, em 1825, e essa obra vai fazer referência a esse escritor tão importante para a literatura portuguesa, que é Luís Vaz de Camões, que produziu Os Lusíadas, que é uma obra de uma relevância absurda, né, no contexto da literatura portuguesa, não só por sua qualidade literária, mas também pelo contexto de época em que ela foi escrita, porque foi no contexto das grandes navegações. É um momento de maior êxito da literatura portuguesa e da política e da economia portuguesa. Era um momento em que Portugal estava no centro das atenções. Então, lembram-se que eu falei das gerações, né, da questão da característica do nacionalismo, do saudosismo, do romance histórico. Então essa obra ela se encaixa nisso, trazendo à tona esse autor de grande relevância com esse saudosismo, relembrando uma época de muito sucesso português. E aí nós temos a divisão das gerações em Portugal com alguns autores importantes. Então, a primeira geração, que é a nacionalista, em Portugal é representada principalmente pelo Almeida Garré. A segunda geração, que é a ultrarromântica, é representada pelo Camilo Castelo Branco, que é um autor entre outros, né? Aqui eu estou destacando aqueles mais relevantes. O Camilo Castelo Branco, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a obra Amor de Perdição, que é de extremo valor. E por fim, a terceira geração, que é a geração condoreira, a geração mais social, que é representada por Júlio Diniz, ok? Na literatura brasileira, nós temos essa mesma divisão também, e eu vou tratar primeiro com vocês, dentro da literatura brasileira, porque a produção romântica ela é muito vasta. É um momento em que o Brasil tinha necessidade de produzir por essa questão desse contexto nacionalista, né? Essa necessidade de identidade, e o romantismo foi o caminho para isso. Então nós temos uma produção muito vasta, que se divide em poesia e prosa. Então eu vou tratar com vocês primeiro da poesia e mais adiante nós trataremos da prosa, porque tem bastante assunto para isso. Dentro do campo da poesia, nós temos no início, na primeira geração, Gonçalves Dias, que é um poeta importantíssimo que escreveu uma poesia super famosa, que já foi revisitada por 1000 outros poetas em diferentes contextos, em paródias, em paráfrases, que é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Acho que todos vocês já ouviram esse poema em algum momento de estudo de língua portuguesa, seja no ensino fundamental ou no médio. Essa obra, ela traz um momento extremamente significativo, além de outros poemas, né? O Gonçalves Dias, eu estou citando Gonçalves Dias, mas tem outro poema também com uma vertente indianista, né? Com outro poeta chamado Gonçalves de Magalhães. Ele também traz a visão do índio, mas esse específico do Gonçalves Dias mostrando esse comparativo da terra do Brasil, né, do nacional brasileiro, comparado ao que nós tínhamos como referência, que era Portugal, por toda a nossa história. E esse comparativo é feito através de características da natureza, né? As nossas belezas naturais que são evidenciadas aí nesse momento. Então, representativo da primeira geração. A segunda geração tem um grande nome, que é Álvares de Azevedo, e ele vai trazer aí dentro da sua escrita também um contexto bem marcante dessa literatura extremamente subjetiva, extremamente sentimentalista, né, extremamente pesada nesse sentido de um amor extremo, de um amor levado às últimas consequências. E por fim, a última geração, a gente tem como representante aqui no Brasil a condoreira social Castro Alves, e ele vai trazer muito essa questão de representação do negro, né? Uma obra dele que é extremamente importante, que eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar, é Navio Negreiro. E para isso eu vou apresentar depois no material de estudo algumas análises e comparações com textos atuais, porque é interessante nós vermos isso. Por que nós estudamos o romantismo? Por que nós estudamos escolas literárias que já aconteceram, que já passaram, com qual propósito, né? Porque o que nós vivemos e produzimos hoje tem relação direta com isso. Né? O que nós somos hoje é, de certa forma, fruto e resultado disso que foi feito anteriormente. Então, quando a gente ouve, por exemplo, na voz de Elza Soares, a música Libertação,
né, que fala sobre um posicionamento do negro, ou quando a gente ouve um rapper como Racionais MCs ou como o Emicida cantando essa questão do negro, essa questão do racismo, e que tem sido uma discussão cada vez mais necessária e urgente, nós fazemos um comparativo direto com essa voz que existiu no romantismo, que é a do Castro Alves, né, numa necessidade de olhar para esse negro, numa necessidade de abolição, de cuidado e de um olhar diferenciado para isso. Ressalto ainda que, como objetivo do romantismo, a primeira fase do romantismo nacionalista ou também indianista, o foco era mostrar a identidade nacional, usou-se da figura do índio como o bom selvagem para ser o herói nacional. E o uso dessa figura foi feito de uma maneira equivocada, porque o índio era colocado ali sob a perspectiva branca, né, sob a perspectiva do colonizador, e isso acaba sucumbindo muito da cultura indígena, né? O índio não estava ali colocado em sua pureza, em sua tradição, mas sim como uma obrigação de um herói nacional para representar o povo brasileiro sem ter o devido valor, né? E isso acaba sendo um pouco contraditório. Diante desse contexto um pouco perturbador, digamos assim, dentro do contexto histórico e literário, mais adiante, depois da Semana de 22, alguns escritores modernos e a ideia do modernismo vai revisitar essa figura do índio e do negro, que foi romantizada nesse período, e vai refazer esse processo mostrando como é essa identidade nacional, né? E que tanto o índio e o negro compõem o povo brasileiro, né? E não com um olhar de superioridade e um olhar de colonizador perante essas figuras. Então há um contraponto aqui entre esse indianismo que foi apresentado no romantismo e que foi bem aceito na época, óbvio, porque representava o homem do seu tempo, mas que precisou ser revisto um pouco mais adiante para mostrar de fato alguns equívocos que aconteceram aqui nessa época. Então é isso, meus queridos. Um beijo e até!